Boa noite, você que nos acompanha aqui pela TV+, no canal 22, o 522 HD da NET, pelo nosso Face e posteriormente você que perdeu o iniciozinho pode assistir também pelo YouTube. Estamos hoje aqui com dois convidados super especiais, mas antes nós vamos tratar de um outro assunto, de um fato fantástico que eu presenciei no sábado, nesse final de semana. Eles vão soltar a imagem agora, vocês vão ver, de um evento que eu fui no SESI do Ipiranga, no SESI 297. Eu fui convidado para ver, era a primeira culminância de projetos didáticos e feira científica. Só que eu cheguei lá e comecei a ver uma coisa muito mais fantástica. Além de toda a atratividade que teve, vocês estão vendo ali, começou um programa de capoeiristas do futuro. Capoeirista do futuro, do amanhã. Capoeirista do amanhã é o pessoal do Corassol que faz um trabalho fantástico. E essa apresentação foi feita ali, e quem é o grande mentor é o mestre Tigrinho. Ele tem, claro, seus assessores, são 5 professores que estão com eles, voluntário. E foram tinha cerca de 30 crianças fazendo essa apresentação. Criança e adolescente. Mas na verdade é um projeto, hoje nós vamos falar muito sobre isso, de projetos. E é um projeto que eles estão desenvolvendo já há mais de 6 meses, tem fila de espera, eles estão com mais de 200 alunos. E eu queria falar muito desse evento que foi feito pelo SESI, o 297, lá no Ipiranga, que foi fantástico, através da diretora Luciana, a professora Regiane, que eu tive o prazer de conhecer, porque dentro de, é claro, né, tendo atividade esportiva, como foi o caso aí da capoeira, o que me chamou muita atenção foi o envolvimento que teve ali em cima da sociedade, os pais que estavam presentes, estava repleto o pátio. Então é um momento muito especial, vamos curtir esse momentinho para vocês verem a apresentação ali, no domínio ali do mestre, contra-mestre Tigrinho. Muito bonita a apresentação, inclusive tinha vários setores na Feira de Ciências e uma coisa que me chamou muita atenção, a escola ali, perante a diretora Luciane e também a professora Regiane, eu entrei numa sala e eu vi uma apresentação de índio pataxós que tiveram lá dando apresentação e falando sobre a cultura também indígena. Então acho que muito mais importante do que a gente não só educar nossas crianças é mostrar toda essa diversidade que tem de povos, de raça, gênero, de tudo. Então foi fantástico. Os pais interagindo, participando, teve garapa de graça para todo mundo e essa apresentação fantástica do Corassol, uma entidade que está fazendo um trabalho maravilhoso na capoeira. E falando de trabalhos e também de patrocinadores que estão incentivando lei de incentivo, como acontece também lá no Corassol. E lembrando mais uma vez, parabéns à diretora Luciane e à professora Regiane, e ao grande mestre Tigrinho e toda a sua equipe que fez um trabalho fantástico na escola do SESI 297, lá no Ipiranga. Parabéns! Estou aqui hoje com 2 convidados, como sempre, mais do que especial. Estou aqui com o meu primeiro convidado, um tremendo jogador de rugby, grande jogador até na fisiologia, meu grande amigo João Becker. Seja bem-vindo aqui no Mais Esporte, João. Boa noite, Boni. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Poder falar do rugby, um esporte que não é tão comum, né, aqui no Brasil. E a gente está aqui em Ribeirão agora começando novos projetos, apesar do rugby já ser antigo na cidade. E é uma honra poder estar aqui e discutir isso com vocês. Honra toda é nossa. Vocês viram que a hora que apresentou ali, estava assim, ó, João Becker, cervejeiro. Porque, na verdade, a profissão dele é inventar cervejas maravilhosas. E tem. E o patrocinador da equipe é o Word Barrel, né? Que é justamente onde ele produz toda a cerveja. Então isso, na verdade, é um patrocínio casado com a equipe de rugby. Temos aqui um outro convidado também nessa noite muito especial, nada mais, nada menos do que o Sócrates Júnior, que vai falar muito de projeto social e patrocinadores. Seja bem-vindo, Sócrates. Obrigado, Boni. Boa noite. Prazer enorme estar aqui também, ter a oportunidade de falar dos projetos, possibilidades de captação, enfim, alternativas para a galera que está vivendo o esporte aí
e sempre sem muita grana, sempre tendo que tirar leite de pedra, né? E a gente tem feito um trabalho para contribuir um pouco com isso e vamos bater esse papo hoje para ver se a gente consegue dar um norte para a galera aí. O Sócrates Júnior vai nos dar bastante receita, porque afinal de contas ele tem uma empresa toda voltada a isso. Eu já participei de alguns projetos sociais que ele fez com modalidades adaptadas. É um trabalho realmente fantástico. Então você que está em casa, não esqueça de participar. Vocês podem estar ligando para nós no nosso WhatsApp. Lembra que o número é 99 108 9594. Mande a sua pergunta, o cumprimento para os convidados que estão aqui. Lembrando, 99 108 9594. Nós vamos fazer um break rapidinho e vamos voltar para ficar sabendo muito mais dessas duas feras que estão aqui com a gente. Nós vamos e voltamos rapidinho. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora, a empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca, instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. No Mialik, seu Natal vale muito mais. Concorra a 100 Vale Compras. Detergente em pó Tixan 1 kg, 4,88. Linguiça churrasco Copacol, quilo, 8,99. Ponta de peito bovino Friboi, quilo, 12,90. Natal feliz é no Mialik. CP Construplan é uma construtora sempre acima. Acima dos padrões. Acima das expectativas. Acima do esperado. Que coloca acima de tudo você. Construplan. Sua vida sempre acima. Olá, você que não estava ligado no início, vocês estão hoje com dois convidados de altíssimo nível. João Becker, que é um cervejeiro, mas na verdade ele é um grande jogador de rugby de Ribeirão, e estamos também com o Sócrates Júnior aqui. Vamos começar uma perguntinha no bate-papo. Sócrates Júnior. É engraçado. Aqui é um programa de família, viu, João? Porque a mãe dele esteve aqui também. Descobrimos coisas fantásticas. Inclusive, ficamos sabendo que roubaram todas as medalhas e troféus da sua mãe quando estava na academia. Então, umas novidades. E uma novidade que ela nos contou, que eu quero saber agora de você, Sócrates, é o seguinte. A gente fala de você, Sócrates Júnior, já vem, né? É óbvio que todo mundo sabe que Sócrates Júnior é filho do Sócrates e da Silvana Campos. Dois ícones, não precisa nem se falar do esporte, não é Ribeirão Pretano, mas nacional e internacional. Eu acredito que para você deve ser um piano grande, mas eu tive a notícia que você realmente era bom de futebol. Você era bom mesmo? Falsa modéstia, fala a verdade. Como é que se sentia? Mais ou menos, Boni, mais ou menos. Eu joguei tênis, né? A vida toda treinei tênis, e lógico, por influência da minha mãe. E até 17 anos eu treinava, enfim, competições nacionais, internacionais. E na verdade meu pai me inventou para jogar bola, né? Ele me viu um dia e falou, não, tenta jogar bola, você tem condição e tal. Mas foi um período muito curto, assim, foi essa transição entre o treinamento de alto rendimento do tênis e a faculdade.
E aí, quando eu passei na faculdade, aí larguei e fui estudar, que eu acho que era o caminho que eu tinha que seguir mesmo. Ó, ele fala assim, aí eu fui jogar tênis, só que ele não fala que ele foi o primeiro do ranking, ele não fala nada, entendeu? É pessoa humilde, não é brinquedo. E ele falou, aí eu fui estudar. Aí eu sei que você estudou e eu sei que recentemente você acabou seu mestrado também, né? Estudei na FEA aqui na USP, fiz administração e engatei um mestradinho agora há 2 anos, né? Defendi ele em agosto desse ano. 2 anos você defendeu o seu mestrado. Você foi bem mais rápido que eu, porque talvez pela seleção eu demorei 4. Mas eu acabei o mestrado. E fui pro doutorado também. Você vai pro doutorado ou não? Tá difícil, muito trabalho, né? Focar um pouquinho nos projetos, na empresa, é muito desgaste, você sabe como é que é. É difícil. Fazer 2, 3 turnos, tô meio cansado, talvez mais para frente. Ó, para você que nos acompanha, preste atenção, nós estamos falando de pessoas que têm envolvimento com esporte, meu caso, Sócrates, tantos outros que estiveram aqui, e eu vou falar também com o João Becker, ver que sempre o estudo está envolvido. Por exemplo, eu sei você, João Becker, você começou no rugby, está fazendo um projeto fantástico em Ribeirão Preto, mas você também foi para fora estudar. Isso. Quando eu estava na faculdade, tive a oportunidade de ir para Nova Zelândia para estudar inglês, ter um pouco dessa vivência fora do país. Né? Agradeço muito meus pais por terem proporcionado isso. E lá eu conheci o rugby, na Nova Zelândia. É o esporte número 1 do país. E quando voltei ao Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um clube para poder treinar e jogar. E dei sorte que onde eu morava, em Belo Horizonte, eles tinham acabado de fundar o Belo Horizonte Rugby. Então, tinha poucos meses de treino, eu já engatei no clube lá. E até hoje, já são quase 15 anos no rugby, disputando campeonatos, fazendo viagens, amistosos, trabalhando em alguns projetos e jogando, participando, às vezes também de diretoria, né, correndo atrás da questão de patrocínio, conversas com federação, confederação. E a caminhada é bem longa. E aí é onde que surgiu, no caso, o João Becker cervejeiro? Quando estava na Nova Zelândia ou quando voltou para o Brasil? É engraçado que mistura tudo, assim, né? O rugby, na verdade, me trouxe para o lado da cerveja também. Foi no clube de rugby que eu conheci um mestre cervejeiro. Tinha trabalhado na Brahma, depois virou Ambev. E a gente ficou amigo e tudo, e ele falou, pô, você gosta de cerveja diferente e tal, que eu tinha conhecido na Nova Zelândia quando morava lá, indo em brew pubs, que são os bares que fazem a própria cerveja, né? Então, cervejas bem especiais, artesanais, e a gente ficou muito amigo por conta da cerveja também, além do rugby, e ele falou, ó, tem como fazer em casa. A gente me ensinou, eu comecei a fazer, e essa paixão, que era um hobby, virou profissão e hoje é o meu meio de vida, né? Fazer cerveja. Então as duas coisas andam juntas aí e eu brinco que ter ido para Nova Zelândia moldou a minha vida, né? Tanto pelo rugby quanto pela cerveja. As duas coisas estão sempre bem ligadas. E é importante nós lembrarmos que ele está ali com a camisa do Word Barrel, né, que é o bar que eles têm, que é o pessoal lá do cervejeiro, tudo onde ele trabalha, ele produz cervejas artesanais, mas lembrando também que não é só uma produção de cerveja, ele é um dos patrocinadores da equipe, e estamos aqui do lado com o Sócrates, é uma oportunidade de você comentar, que você falou comigo nos bastidores que vocês estão começando um projeto social, é isso mesmo? Isso, a gente, na verdade, vou contar um pouquinho a história do rugby em Ribeirão, só para poder, né, fazer sentido a história agora do projeto. O rugby começou em Ribeirão Preto em 1992, dentro da Faculdade de Medicina da USP. Estudantes de medicina se interessaram pelo esporte, resolveram criar o time, começar os treinamentos. E chegou num ponto, né, muitos anos depois, de que a gente sentiu... Eu vim de fora, então acabei encontrando o pessoal em Ribeirão já com essa bagagem grande de rugby. E 2 anos atrás a gente sentiu que para fazer o esporte crescer mais na cidade, a gente precisava desvincular a imagem do rugby da universidade. Porque Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão, sempre que eu conversava com alguém, dizia que jogava rugby, que tinha um time, eles perguntavam se era o time da medicina ou se era o time da USP. E eu falava que sim, mas que todo mundo
da cidade podia jogar. E eles não sabiam disso. Então, esse estigma universitário dificultava a captação de novos atletas e tudo mais. E a partir daí a gente resolveu, então, deixar o time antigo, que era o Raça Rugby Ribeirão, como time da USP, da Medicina. Ele ainda existe e participa dos torneios oficiais. E a gente tirou que seriam os veteranos, né, esse pessoal que já não era mais da Medicina ou que nunca foi da USP, e montamos o Ribeirão Preto Rugby, né, tentando dar uma identidade com que as pessoas se familiarizassem mais com que o esporte fosse para todo mundo e fosse da cidade. E aí a gente conseguiu, com a ajuda do Papa, que fez essa ligação entre a gente e a Associação de Moradores do Quintino 2, e a gente começou a treinar em março de 2016, lá no Quintino, né? Numa parceria com a associação. A gente é uma via de mão dupla, a gente ajuda a associação ajuda a gente com cuidado com o campo, físico, com cuidado do espaço. E isso culminou com agora a gente querer introduzir um projeto de escola de rugby para as crianças do bairro Quintino 2. Né? Seriam crianças de 8 a 14 anos. E a gente está correndo atrás, escrevendo projeto, depois tem a parte de captação de recursos para tornar possível esse projeto social lá no Quintino, usando o rugby como esse desenvolvedor social, esportivo, educacional, tudo. Bom, nós vamos voltar agora, que é claro, quem sabe de toda essa matéria é o mestre, é o Sócrates Júnior. Só que antes, agora, nós vamos chamar uma matéria que foi filmada com uma coordenadora que é responsável pelo Social Clube Moreno, que é uma das pessoas que está no envolvimento dentro dos projetos do Sócrates Júnior, que é a Vânia Caram. Solta a matéria, por favor. E demais projetos sociais que também estão ligados às outras vertentes de políticas públicas, nós somos incentivados por uma cultura organizacional, que é do nosso diretor, Carlos Alberto Moreno, ligado ao conjunto de responsabilidade social e empreendedorismo social. Então é um prazer trabalhar com empresas sérias, empresas honestas. Por exemplo, nós temos a Goal, né, que é uma das empresas ligadas aos incentivos fiscais e projetos de esporte, não só esportes, que nós já fomos parceiros. Isso vai de projetos ligados à comunidade, a futebol, a judô, a kung fu, a várias vertentes nesse contexto em prol da comunidade. Então, é uma forma de retorno positivo do seu imposto. Você vê aonde está sendo aplicado, você traz esses valores para a empresa. Nós já tínhamos uma linha voltada ao filantrópico. Essa linha já existia. Mas a gente queria algo a mais, algo efetivo, ligado à responsabilidade social. Então, o que eu fiz foi me especializar nas leis de incentivos e assim que as políticas públicas, como Lei Rouanet, a Lei do Esporte, né, o ICMS, todas essas leis já foram formuladas, nós já começamos a aplicar. Então, tem mais de uma década que nós começamos a aplicar todas as leis de incentivos possíveis. No final do ano, é a nossa linha mestra, né, que nós caminhamos em todos os sentidos para avaliação de balanço social, a perspectiva de projetos que vêm de encontro com a nossa comunidade. Então, nós temos alguns projetos ligados à própria Goal, ligada a mais algumas outras entidades também, a outras empresas, onde nós pleiteamos essas avaliações no final do ano, em dezembro. É o nosso último dia, dia 30 de dezembro, é uma loucura, e é aí que nós fazemos aplicações, mas esses projetos já estão comigo. Nem tudo é futebol, né? E a criança que não gosta de fazer futebol, o que essa criança pode fazer? Então, o futebol não pode excluir. Então, vamos fazer judô, vamos fazer kung fu. E quando esse projeto não está aprovado pela Lei Federal do Esporte ou pela Lei Estadual do Esporte, nós também podemos fazê-lo pela Lei da Criança e Adolescente, que é 1%. Então, são várias modalidades que nós conseguimos trabalhar.
Era a Vânia Caran, a coordenadora responsável social do Grupo Moreno, né, Sócrates? Isso. Que é a usina Moreno, né? Isso. E ela fala em duas situações, queria que você até explicasse para o público, porque a gente que também conhece a sua empresa, tudo, eu vejo falar sempre em Goal, como ela falou, e tem também a ProSport. Inclusive, eu fui em vários lançamentos de projetos, como Superação, uma coisa fantástica. Eu queria até que você falasse do projeto Superação. E fale de patrocinadores, como é a Usina Moreno. Qual que é o objetivo todo? Primeiro, o que é a Goal e o que é a ProSport e todo esse contexto que tem. Como você captar essas empresas que venham patrocinar modalidades, como falou, karatê ou judô, não só o futebol. A ProSport é a Associação ProSport Cultura, né? Uma entidade sem fins lucrativos, o MOCIP, que existe desde 1996. Quem fundou foi o Edu Zanello. O grande carro-chefe da entidade é o Bom de Nota, Bom de Bola, que é o projeto que foi fundado junto com a entidade, né? Lá atrás, quando o Edu era proprietário do Soccer Clube ainda, que depois virou Lé Brasil, e eles usavam as quadras ociosas, né? Os horários ociosos das quadras, que eles tinham escolinha e locação, para oferecer esporte gratuitamente para crianças e adolescentes. Surgiu daí a ProSport, e desde aquela época ela vem se reinventando, né? Até 2010 a entidade vivia como 99% das entidades vivem hoje, que é de doação, de rifa, enfim, qualquer coisa que traga algum recurso. E a partir de 2010 a gente começou a estudar as leis de incentivo como forma de captação para a entidade, e foi a partir daí que surgiu a Goal. Então, a partir dos projetos que a gente começou a fazer para a ProSport e deram super certo, o Bom de Nota, Bom de Bola adaptado às leis de incentivo e com mais estrutura, mais crianças e mais capacidade de atendimento, né? Quando isso começou a rodar, a gente começou a ter demandas de outras entidades que queriam que a gente ajudasse e fizesse o mesmo trabalho juntos. E aí isso começou a ficar tão grande que a gente falou, não, nós temos que estruturar alguma coisa profissional para começar a atender essa demanda, e foi daí que surgiu a Goal, que a Goal é uma empresa privada, que é a nossa empresa, que da ProSport eu sou um dos coordenadores, da Goal eu sou um dos diretores, que presta essa consultoria para entidades que querem fazer projetos, elaborar projetos, captar recursos, enfim. E, inclusive, eu conversei com você, se eu estiver enganado, você me corrige, que quando vocês fazem a elaboração, por exemplo, como o João Becker está querendo esse projeto dele para o rugby, ele te procura, você estrutura todo o projeto, tudo dentro das necessidades que ele quer, do espaço físico, tudo isso. E você me falou que é o seguinte, vocês têm um custo, que é óbvio, né, isso é natural, porque é uma empresa, mas depois de captar dessa verba, esse recurso ele retorna para a própria pessoa que fez a solicitação, porque a própria lei banca esse financiamento de quem elabora o projeto, é isso? As leis de incentivo, todas elas já, enfim, prevêem esse trabalho que a gente faz, né? Que isso varia o nome para cada lei, mas ou é elaboração, ou é agenciamento, ou é captação de recursos. Todas as leis elas destinam um percentual do projeto a isso, que varia de 5% a 10%. E o que a gente faz é compartilhar o risco com o proponente hoje, né? Então a gente cobra um adiantamento para que o custo inicial do nosso trabalho ele seja absorvido, mas caso tudo dê certo e a gente espera que dê, e na maioria das vezes, graças a Deus, dá, a gente recebe esse percentual previsto em lei e a gente ressarce o proponente desse adiantamento que ele fez. É esse o formato do nosso trabalho. Como forma, no início a gente até nem pedia esse adiantamento, era uma coisa só no êxito mesmo, mas a gente mudou porque, principalmente para compartilhar o risco com o proponente, para trazer ele... A verba. E para dividir a responsabilidade mesmo, porque antigamente o que acontecia muito é que, e ainda hoje acontece, muita gente com ideias maravilhosas e sonhos de executar projetos, de elaborar projetos, mas que, enfim, apresentava essa ideia para a gente elaborava o projeto, fazia o projeto era aprovado, mas, enfim, não tinha o engajamento dessa pessoa para que ela corra atrás do patrocínio ou que mande documentações que a gente precisa. Então, na verdade, é um trabalho conjunto que a gente precisa do parceiro, do proponente, para que a gente escreva um bom projeto e consiga captar recursos posteriormente. Então, é mais uma forma de compartilhar a responsabilidade e o risco para que a gente realmente forme um time ali e caminhe junto nessa parceria. Gente, presta bem atenção que nós estamos falando no programa. Nós estamos falando de esporte e estamos com o caminho, estamos aqui com o Sócrates Júnior, ele dando toda a parte, assim, a
periodização, não, vamos dizer assim, uma modelação, um organograma de como você monta um projeto e idealiza. Entendeu? Você tem um sonho, ele é a pessoa que pode canalizar esse seu sonho, estruturar esse seu sonho e tornar realidade. Isso tudo tem um vínculo muito forte, eu tenho certeza, né, Sócrates, que é a pessoa veicular a marca dela. E eu estou aqui, ó, até tem o Marolo que esteve aqui no nosso programa, e ele faz um comentário aqui, que quando ele esteve aqui, ele teve com a camisa dos patrocinadores, e ele é apoiado pela Casa do Óleo, que o dono da empresa é o Almir, viu o programa, ficou satisfeito, falou, nós precisamos conversar porque nós precisamos dar uma incrementada no seu programa, no seu projeto. Inclusive também tem outro apoiador que inclusive ele mal sabe, o Marolo, o dono da Maxiar que você está falando aqui, o empresário Knife, eu só vou te falar, tudo aqui roda atrás do voleibol. O Knife foi jogador de voleibol, que é um grande amigo meu também. Então, Knife, vamos investir mais no projeto do Marolo, está excelente. Tem muita criança aqui, olha, ele está com base do Sub-13, masculino, feminino, Sub-14, Sub-15. E ele tem também o apoio da Secretaria de Esporte, onde ele tem um espaço físico. Então é muito importante que a gente não só estruture, mas que a gente viabilize dentro disso tudo um novo patrocinador para estar junto. Que é o caso, por exemplo, do João Becker, que ele vendo que ele pode ser o patrocinador, que está com um projeto idealizado com uma lei de incentivo, ele tem possibilidade de veicular, né, Sócrates? Sim, claro. Existem alguns pré-requisitos, né, legais que as leis exigem. Mas sendo um cervejeiro, como ele tem esses pessoal que fabricam cerveja, ele pode ter como ISS alguma coisa referente a isso ou não pode? Então, cada empresa tem sua característica e cada imposto tem a sua característica também, né? As principais leis de incentivo hoje, Ribeirão não tem uma lei municipal ainda, inclusive a gente já conversou com a Câmara, com o próprio secretário para viabilizar isso, mas ainda está encaminhando, né? Mas então hoje na nossa região a gente tem duas possibilidades, leis estaduais e leis federais, que são respectivamente o ICMS, que é o imposto da estadual, e o imposto de renda da federal. E aí cada imposto tem as suas características. O ICMS é um pouquinho mais democrático, a maioria das empresas um pouco maiores paga isso, mas também depende de uma série de fatores. Enfim, a política tributária no Brasil é uma loucura, né? Então, cada empresa tem a sua característica e dentro dessa característica tem uma série de outras nuances aí que varia muito a questão do imposto. E o imposto de renda ele é exclusivo para empresas tributadas no lucro real, que geralmente são as maiores empresas, empresas com um pouquinho mais de porte e com características também mais bem definidas. Então, assim, não são todas as empresas que conseguem destinar recursos para as leis de incentivo, mas também tem muitas empresas que conseguiriam, que têm essa possibilidade e não conhecem, ou têm receio, ou têm medo. Então, na verdade, esse é o nosso alvo assim, que a gente quer quebrar. Esse preconceito que ainda existe, enfim, as empresas ainda são, em sua maioria, muito retraídas. Então, é um trabalho mesmo de conscientização, de informação, né, para as empresas. E isso é uma responsabilidade nossa, né, de quem elabora projetos, faz projetos, executa projetos, de fazer a coisa direito e passar essa informação para o empresário para que cada vez mais a gente crie essa cultura de apoio ao esporte. E o Sócrates está falando aí só de lei de incentivo, mas agora nós vamos colocar uma outra matéria, onde vocês vão ver também que tem pessoas que têm idealismo pelo esporte. E olha só quem que é esse patrocinador. São 11 anos dessa proposta de patrocínio do esporte dos jovens atletas. Começou com o handebol e depois abarcou também o judô. E a nossa instituição em particular, a Barão de Mauá, ela se esforça para dar conta da responsabilidade social. O treinador, ela fornece bolsas de estudo para os jovens atletas, garantindo o pós-vida, né, útil de atleta, o resto da vida dele, né? Então, esse é o grande lance, essa é a grande preocupação da Barão de Mauá em patrocinar esses jovens atletas. Nós não usamos essa deixa, né, do governo para incentivo. Então, banca mesmo o
treinador, né? E é a bolsa de estudo da escola. O grande lance da responsabilidade social da escola é esse, né? É de verdade, né? Então não utiliza do patrocínio. Poderia ampliar, né? Nós ficamos em pequenos grupos, né? São 2 times. Aí poderia ampliar a nossa, vamos dizer, a nossa tutoria, né? Para esses outros esportes, para outros atletas. Quer dizer, então, que o Barão de Mauá hoje é uma instituição que está aberta a ouvir propostas, lógico, desses projetos, né? Claro. Como se a gente tivesse alguma coisa em termos de arte para a Lei Rouanet, claro que utilizaria, né, para os projetos culturais. Nós temos alguns desses projetos culturais, não são só na área da saúde, mas também com os nossos recursos. Tá? Por isso que extensão, por isso que responsabilidade social, né? E não apenas se servindo dos incentivos. Então, até agora, nenhum incentivo. A palavra certa, eu acho, como é gostoso, é agradável ouvir a reitora do Barão de Mauá, a Dulce Maria Pamplona, falando essas palavras de incentivo, mesmo sem ter apoio de leis de incentivo, mas ela está apoiando o esporte. Ela falou que o Barão apoia há 10, 11 anos. Eu vou recapitular um pouquinho antes, reitora. Em 2003, foi mais ou menos, 2004, eu tive com a Vera Anice, e depois de 3, 4 anos, desesperado por um patrocínio para o meu time de voleibol da Recra, o Barão de Mauá deu um patrocínio, e significativo para a minha equipe de vôlei. Infelizmente, eu saí e fui para São Paulo, em outra equipe, mas vocês foram uma entidade que realmente acreditaram nesse nosso projeto, e nós fomos atrás e vocês deram maior apoio. E é importante ver assim, a clareza que a senhora fala de estar ajudando de forma social, de forma a melhorar o esporte, de contribuir, da bolsa de estudo que foi fundamental. O meu objetivo de sair para o esporte, como de muitos outros, é o estudo, é a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo. Às vezes raras pessoas têm. Então, muito obrigado, senhora reitora. Mas vocês, você que capta, ou você que vai fazer essa captação, é mais difícil você pegar uma pessoa nesse nível de falar, não, eu vou, mesmo sem lei incentivo, eu vou bancar. Ou você com sua empresa, se você for bancar sem ter esse incentivo, John Beck? O grande lance do esporte é que o patrocínio, normalmente, ele não acontece só por acontecer, né? A empresa que patrocina, independente se é via lei de incentivo, que aí a lei também tem o incentivo para a empresa, né? É aparecer, a propaganda, né? Então, acho que o grande problema hoje das empresas, dos clubes ou dos atletas e times amadores é transformar o produto dele, o time, ou o jogo dele, ou a competição, num produto que seja atraente para quem patrocina, né? Porque a maioria dessas pessoas, dessas entidades, elas ainda não estão num patamar muitas vezes estrutural, de organização interna, com diretoria, com pessoas que podem correr atrás, porque é difícil também, né? O atleta amador, seja ele de um esporte individual ou coletivo, ele trabalha ou ele estuda, muitas vezes tem a família, tem ou um negócio, e ainda tem que correr atrás da questão do esporte dele. E não sobra tempo para ser profissionalizado isso, né? E às vezes você vai pedir um patrocínio e o possível patrocinador te pergunta, mas e o retorno? Então, o primeiro passo até, e isso está quando a gente resolveu trazer o time, né, tirar o time da universidade e remodelar ele e melhorar para ver se a gente trazia mais atletas, participava de novo de competições estaduais e nacionais, era pensar como os nossos jogos, os nossos treinos, o produto rugby em Ribeirão fosse atrativo para os empresários, né? E isso passa por uma gama de coisas, principalmente uma profissionalização ou uma melhor organização da parte diretiva da entidade. A partir do momento que você deixa de ser um atleta, né, você é jogador,
técnico, às vezes capitão do time, presidente, tesoureiro, roupeiro, pai de família, dono de empresa ou trabalhador em algum lugar, ou estudante. É muita coisa para você dar conta. Tá? Então, eu acho que o grande sacada é você pensar primeiro como você pode ser atrativo, como você pode vender a marca do seu patrocinador, seja através de aparecer na camisa, nas placas em volta ali, né, se for uma quadra, se for um campo, levar público, como você se torna interessante para o público. Né? Porque o patrocinador ele quer que o público vá ver você competindo e veja a marca dele. E aí você tem um esporte, por exemplo, como o rugby, que não é conhecido, como você capta torcedores para o esporte. A gente ainda está tentando isso. A gente tem alguns modelos a seguir no Brasil, né? O Brasil de 8 anos, principalmente para cá, deu uma melhorada nessa parte, desde a confederação, que é a parte mais alta, até os clubes, que estão mais embaixo. A gente tem alguns modelos que a gente se inspira, mas o trabalho ainda é árduo, porque a gente ainda tem todo mundo da diretoria, ainda joga, ainda trabalha, ainda estuda e não consegue se dedicar. Um vai para roupeiro, o outro ele vai para arrumar a bola, o outro vai arrumar, mas isso daí a gente está acostumado aqui, devagarzinho a gente vai amadurecendo. Nós vamos novamente para um break e daqui a pouco nós vamos voltar com uma outra atividade que aconteceu em Ribeirão e falando novamente sobre os patrocínios. É uma ida e volta rapidinho. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora, a empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca, instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a SAID. SAID, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. No Mialic, seu Natal vale muito mais. Concorra a 100 Vale Compras. Detergente em pó Tixan 1 kg, 4,88. Linguiça churrasco Copacol, quilo, 8,99. Ponta de peito bovino Friboi, quilo, 12,90. Natal feliz é no Mialic. CP Construplan é uma construtora sempre acima. Acima dos padrões. Acima das expectativas. Acima do esperado. Que coloca acima de tudo você. Construplan. Sua vida sempre acima. Estamos voltando aqui, não esqueçam de entrar no nosso WhatsApp, dar sua opinião. Nós temos aqui gente perguntando e fazendo alguns questionamentos, como tem aqui agora o nosso grande amigo João Henrique, falando do programa, dando as boas-vindas e fazendo uma pergunta aqui para o João Becker. Ô João, o que você acha que o rugby e o esporte de forma geral pode influenciar na formação do indivíduo, principalmente quando você começa com ele na infância? Como você vê esse fato? Vocês estão querendo fazer um projeto já logo para a sociabilização das crianças, né? O rugby, na verdade, o esporte como um todo, ele é... E a gente aqui não tem nem como falar o contrário, né? É muito importante para a nossa formação durante toda a vida. Seja ela na questão da saúde, na questão da socialização,
enfim, formação de caráter, personalidade, o esporte só traz coisa boa. E o rugby, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é um esporte que carrega muito dentro dele esses valores, né? De amizade, de superação, de companheirismo, Você só faz um favor, não comenta do terceiro tempo, que nós vamos deixar para o último bloco, nós vamos falar o que é o terceiro tempo dentro do rugby. Você sabe o que é isso, Sócrates Júnior? Não. Então você vai ver que é uma coisa fantástica que ocorre. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você ia entrar na parte da sociabilização, que é uma coisa fantástica que eu vi ocorrer em alguns jogos de rugby, e eu fui falar com o João Beck, ele vai dar uma aula para nós sobre o que é o terceiro tempo na partida de rugby. Mas agora nós vamos colocar uma matéria que nós fizemos com o nosso amigo Guega, que teve aqui, teve uma competição lá e tem um patrocínio envolvido. Solta as imagens lá da competição do Guega. Estamos aqui nesse evento fantástico, o nosso grande mestre do hipismo, Guega, participou em várias Olimpíadas, estamos aqui com ele no evento que ele falou no nosso programa na semana passada. Guega, qual que é essa etapa, como funciona, como está ocorrendo esse evento? Nós temos um ranking, né, que durante todo o ano, praticamente uma prova por mês. Essa é a última etapa do ranking do Centro do Guega. A gente faz esse ranking, a IPA de Ribeirão também faz um ranking lá, para a gente ter bastante provas regionais, isso para ficar mais viável em termos de custo, tanto para fazer novos cavaleiros, como também fazer cavalos novos. Então é um ranking muito disputado, tanto aqui como na IPTA. E está se encerrando. Essa é a última etapa nossa. E você, o grande cavaleiro, nosso amigo aqui, Ricardo Nogueira, como é que foi a sua... Eu gostei da sua prova. Sim. Tudo certinho, não derrubou nada. Era esse o objetivo? Era não derrubar? Como é que funciona? Esse objetivo, essa etapa que eu faço, esse método que a gente faz, essa classificação, é contra o cronômetro, tempo ideal. Não é só derrubar também? Não, você tem que acertar o tempo da prova, que é um tempo médio. Essa é a grande dificuldade. Não é fazendo o menor tempo? Não é fazendo no menor tempo, mas é fazendo no tempo ideal determinado pelo juiz da prova. Então é um exercício constante de correr, retrair, correr para frente, abrir as curvas, é um exercício grande. Por isso que mas deixa eu te fazer um exercício grande. O cavalo é seu, que você está transpirando mais do que o próprio animal, como é que é isso tudo aqui? Agora essa situação. Um grande erro, né? As pessoas sempre pensam que no hipismo quem faz o trabalho é o cavalo, mas não é verdade. O cavaleiro trabalha muito músculo, muito equilíbrio, muita perna, não é, Guega? O que difere muito mais dessa prova que está tendo aqui, como numa Olimpíada, como você participou? É a altura do obstáculo? Como é que é? Aqui como a gente faz provas aqui até 1,30 m, né? Olimpíada? A Olimpíada é 1,60 m. Pelo amor de Deus. Então é uma prova mais mesmo para fabricar novos cavaleiros e novos cavalos. E agora, Guega, uma particularidade que hoje é do nosso programa, estamos aqui com pessoas falando sobre patrocínio. Todo esse evento, toda essa estrutura fantástica que tem aqui, você tem patrocinadores, né? Como você mantém isso tudo? Então, graças a Deus, a minha equipe é muito competente, então a gente tem um grande volume de alunos, isso ajuda bastante a ter essa estrutura e está melhorando cada vez mais. Só que eu tenho um patrocinador desde 1983. Mais de 30 anos. 34 anos aí. Nossa, fantástico. E aí que é a antiga Free Rib, né? Depois passou para Pavo, agora é Tenny Horse, a mesma empresa, foram vendidas várias vezes e foi mudando os nomes, mas manteve na... Sempre um grande parceiro, um patrocinador aí com você. Eu falo que eu tenho um casamento com eles. Fantástico, porque nesse nível de estrutura, um ótimo casamento. E você, como você me fala? Porque eu imagino como deve ser o custo disso tudo. O Guega já falou a manutenção desse espaço. Se você, como cavaleiro, estou vendo que você tem um patrocínio aqui. Tenho sim, tem um patrocínio lá da nossa empresa. A Montreal, então está apoiando você. Isso é muito bom. Sim, o custo não é alto, mas a gente tem que se equilibrar bastante, tem outras coisas que a gente tem que dar conta na vida também, mas o esporte é maravilhoso, é uma interação maravilhosa, é o esporte para o corpo, é esporte para a mente, essa interação com o animal é fantástico. Fantástico. Muito bom. Então, mais uma vez, não só a importância de estarmos falando de esporte, mas todo esse envolvimento, esse pessoal, um evento realmente, Guega, parabéns, nota 10, fantástico. Ribeirão Preto, eu não tinha conhecimento desse nível, dessa modalidade. Quem ia adorar isso aqui é o Zé Roberto, que é um apaixonado por hipismo. Parabéns, Guega. Parabéns, Ricardo, mais uma vez vocês terem aqui com a gente no programa. Eu que agradeço a presença de vocês aqui para divulgar um esporte maravilhoso.
Muito obrigado. É isso aí. Estamos no esporte, todo mundo junto. Sócrates, você viu a matéria, a qualidade, tudo que foi feita, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estava vendo os cavaleiros assim, preparando para fazer a apresentação e tal, e eu vi um grupo que todos estavam escritos na camisa atrás, Prefeitura Municipal de Colina. E depois eu fui ver que na premiação, o entrevistado, o Ricardo Nogueira, ele ficou em 3º lugar. E ele botou o pódio. O primeiro lugar foi um garoto, acho que deve ter 15 ou 16 anos, e estava lá, Prefeitura Municipal de Colina. Eu falei, eu não entendi. Ele falou que a Prefeitura banca um projeto de hipismo, porque eles têm uma tradição muito grande de hipismo, e a Prefeitura banca um projeto de hipismo dentro da cidade. Imagina que para você que tem noção do que significa isso em termos de um patrocínio, deve ser uma coisa muito significativa, né? Assim, hipismo é um esporte que não é barato, né? Então, acho que não é muito comum que a prefeitura abrace isso, e muito legal que, pelo jeito, é uma equipe que tem resultados, né? E que, de fato, tem bastante competência, então é bacana. Mas puxando um pouco do tema do patrocínio, né? E um pouco da fala do João também, que foi muito legal o que ele falou, uma coisa que a gente percebe no Brasil é que os patrocínios eles ainda estão muito embasados em relacionamento. Normalmente as pessoas conseguem patrocínios com os quais tem algum tipo de relacionamento. O Giga citou um caso aí que mais de 30 anos, enfim, o João patrocinando com a própria empresa. O time. Isso, óbvio, é muito legal, porque isso viabiliza bastante coisa, mas não é suficiente, né? E aí eu vou puxar a sua fala, que é essa questão de você ter que, de fato, comprovar que aquilo que você está propondo para a empresa, para o patrocinador, de fato vai ter um retorno para ele. E às vezes nem um retorno financeiro. Depende muito com quem você está falando, né? Tem patrocinadores que olham um pouco mais essa questão financeira, principalmente quando estão colocando o recurso próprio, enfim. Mas tem patrocinadores que querem que você comprove, por exemplo, benefícios sociais, ou qualquer outro tipo de comprovação. Então é aí que cai essa questão do profissionalismo, né? E profissionalismo para você conseguir vender aquilo que você está fazendo. Você falou uma coisa interessante. É tipo o QI, quem te indica para você fazer. Eu vou botar uma matéria agora que nós estávamos conversando, e foi justamente uma matéria que tem assim, não só você arrumar o patrocínio, mas você vender uma ideia. Nós vamos ver agora uma matéria da Copa Brasil que teve de futsal de síndrome de Down. E depois você vai me falar um pouco sobre isso, qual que foi o vínculo que teve dessa Copa. Solta a matéria, por favor. A primeira Copa Brasil de futsal Down terminou no último sábado. E a emoção e a superação marcaram essa disputa para atletas com síndrome de Down. A Copa, realizada pela Prefeitura de Ribeirão, com o apoio das Secretarias Municipais de Esportes e de Educação e do Centro de Educação Especial e Ensino Fundamental Egídio Pedreschi, em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, a CBDI, contou com equipes representantes de 5 estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. O time do Corinthians foi o campeão. Mas nesta festa do esporte não houve perdedores. A equipe de Ribeirão Preto, representada pelo Egídio Pedreschi, conquistou o 3º lugar e festejou como autêntica campeã. Em um jogo equilibrado, com chances de gols para as duas equipes, Ribeirão não conseguiu sair do empate por 2-2 no tempo normal, contra o Instituto Life Down CSA. E a disputa foi para os pênaltis. E ficou para Mariana, a única atleta mulher da Copa, para bater o pênalti decisivo. Com muita calma, ela colocou a bola no canto e o goleiro pulou para o outro. Muita emoção na quadra, encerrando a série de cobranças de pênaltis, que deu a Ribeirão Preto o 3º lugar. E mais do que isso, um título comemorado entre atletas, familiares e treinadores. Como é que é lidar com essa turma, né? Eles são tão animados, né? E essa felicidade depois de uma conquista. É diferente, né? Tocante, né? Sim, aqui não tem ninguém triste aqui. Todo mundo aqui é feliz, todo mundo aqui é contente. Aqui
aqui não tem contratempo, aqui é só felicidade. Não importa a vitória nem a derrota, o importante é a participação. Gente, fantástico. Parabéns, Matheus. Eu conheço o Matheus há muito tempo, desde a época quase da universidade, o trabalho fantástico que ele vem fazendo no Giro de Pedestre. E tem para finalizar esse bloco, eu quero que o Sócrates faça umas comentários sobre o que foi um projeto que eles tinham superação e chegar até nessa Copa da primeira futsal de síndrome de Down. Me fala que a gente estava conversando aqui, Sócrates, do superação. Esse ano a gente fez pela primeira vez, né, nesses 18 anos, aí 20 anos de entidade, foi a primeira vez que a gente fez um projeto para pessoas com deficiência. A gente ofereceu 7 modalidades adaptadas, culturais e esportivas, né, e uma delas foi o futebol de 7, com alguns alunos com síndrome de Down. Inclusive, um dos polos do projeto era no Egídio e, enfim, foi também um catalisador aí para que a gente trouxesse essa Copa. E é uma experiência fantástica, assim. Se o impacto em crianças e adolescentes é maravilhoso, o impacto para pessoas com deficiência ele consegue ser maior, porque infelizmente é um público que ainda não tem um oferecimento muito grande de atividades. A gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer com esse público, não só falando sobre esporte, né? Nosso país, políticas públicas e mesmo a cultura das pessoas para lidar com pessoas com deficiência, com os diferentes tipos de deficiência. Exatamente. Então, mas o esporte e a cultura fazem um papel fantástico. Assim, a gente teve um encerramento acontecendo, você foi inclusive, né, lá no... Eu tive a honra de estar na abertura e no encerramento. Realmente foi uma coisa assim, foi emocionante ver aquela parte cultural que vocês fizeram, o teatro, foi uma coisa assim realmente, é o que você falou, é uma coisa assim que te contagia, você fica ali, você fica realmente emocionado, igual o Matheus estava falando, ali é só alegria. É isso, a gratidão, a energia, a alegria, realmente, enfim, são pessoas iluminadas que em sua maioria têm uma alma... acima da média, assim, acho que a síndrome de Down também são pessoas que transparecem um amor que normalmente a gente que não tem a síndrome de Down não conseguimos transparecer. Então, assim, foi uma experiência fantástica. A gente fechou o primeiro ano de projeto agora e com resultados incríveis, com resultados qualitativos, quantitativos, tudo maravilhoso, assim. Tivemos o apoio de muita gente, Prefeitura, o Egídio, os patrocinadores do projeto também. Então, assim, foi realmente uma experiência única e a gente pretende continuar com esse trabalho. E antes de chamar o break, especialmente, eu queria dar um abraço. Eu lembro que o Paulo, o batalhão que mexeu com o badminton, a Barizon estava mexendo também, o Matheus, então todos os profissionais que estão envolvidos, parabéns de coração, e um projeto que, pelo amor de Deus, esse ano eu fiquei muito sentido, porque não houve o segundo Paracirém. Mas pode estar certo que o ano que vem nós vamos ter o segundo Paracirém. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos fechar no último bloco vendo o que é o terceiro tempo no rugby. Vamos lá. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. A pedra usada para construir os postes que levam energia para iluminar a sua casa. Pedra que foi usada para construir hospitais que salvam vidas. Creches que dão esperanças às crianças. Ruas e estradas que abrem os nossos caminhos para o progresso. Ainda bem que existe uma pedra no seu caminho. Dela foi construído o lar que a sua família mora.
a empresa que você trabalha, a escola que os seus filhos estudam, a praça que todo mundo brinca, instituições que salvam e protegem as espécies da natureza e laboratórios que antecipam o futuro da humanidade. Ainda bem que existe a Side. Side, a pedra que todo mundo deseja no seu caminho. No Mialik, seu Natal vale muito mais. Concorra a 100 Vale Compras. Detergente em pó Tixan 1 kg, 4,88. Linguiça churrasco Copacol, quilo, 8,99. Ponta de peito bovino Friboi, quilo, 12,90. Natal feliz é no Mialik. CP Construplan é uma construtora sempre acima. Acima dos padrões. Acima das expectativas. Acima do esperado. Que coloca acima de tudo você. Construplan. Sua vida sempre acima. Fechando esse último bloco, nós vamos falar do rugby. Eles já vão estar soltando algumas imagens e vai estar falando aqui com a gente o João Becker, de qual foi esse torneio, que é o maior torneio, né, João Becker, do rugby nacional? Esse torneio aconteceu esse fim de semana agora. Chama SPAC Lions. SPAC é um clube atlético, um clube esportivo em São Paulo, fundado em 1888. E o Charles Miller levou o futebol para o SPAC e o rugby também. Mas, João, a gente quer saber o que vai ser o terceiro tempo, que estamos curiosos, antes que acabe o nosso tempo. O que é o terceiro tempo do rugby? O terceiro tempo, na verdade, você tem o primeiro tempo e o segundo, que são os 2 tempos de jogo. No rugby são 2 tempos de 40 minutos, na modalidade de 15, e na modalidade olímpica, que essa aí, são 2 tempos de 7 minutos. E o terceiro tempo seria o tempo que a gente faz após a partida. O rugby, como eu falei mais cedo, ele é muito estruturado, ele tem como base os valores de amizade, de companheirismo, de respeito. E é um esporte de contato, um esporte bem físico. E o terceiro tempo ele proporciona essa confraternização onde você deixa para trás tudo aquilo que aconteceu no campo, se teve algum problema, alguma desavença, e a gente celebra a oportunidade de ter tido aquela partida. Você, inclusive, me confidenciou que num jogo você saiu de soco com o jogador, mas acabou o terceiro tempo, não tem inimizade. Sentou, é festa. Foi uma desavençazinha ali, um desentendimento, mas que já acabou, e aí depois a gente senta. No rugby não tem espaço para rancor, para raiva, para nada. Então, acaba o jogo, a gente se reúne. Desde o infantil, criança, amador, até os profissionais que disputam Copa do Mundo, os caras que recebem grana e são os melhores do mundo, quando acaba a partida eles se reúnem e confraternizam. Tá? É enraizado no esporte isso. Inclusive, em alguns campeonatos é regra e é obrigatório o time que recebe o visitante e faz uma partida em casa, ele obrigatoriamente tem que realizar um terceiro tempo. Isso, às vezes, é colocado dentro da regra do campeonato. E lembrando que dentro dessa parte de sociabilização que você falou, por exemplo, quando são crianças, você termina, tem refrigerante, suco, cachorro quente, e uma forma já de se fechar esse vínculo social entre os jogadores. Isso, e os treinadores trocam ideias, os diretores, a gente conversa, como que você está conseguindo esse patrocínio, como que não é, esse ônibus, o campeonato, a gente conversa sobre o papel da federação, então a gente usa aquele tempo ali para discutir sobre o esporte, né? Porque depois que volta para casa, hoje mais fácil um pouco com a internet, com o telefone, mas é um momento pessoal ali de você trocar ideia e experiência também. Bom, estamos terminando o programa. Tomara que outras modalidades façam também o terceiro tempo, né? Que é se sociabilizar, que é, vamos dizer, tipo fair play. João Becker, foi um grande prazer tê-lo aqui com a gente, falar um pouco do rugby, do que é essa história, do que é essa modalidade para nós. Foi um grande prazer você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Boni. É bom ver assim, que a gente está tendo a oportunidade de mostrar um esporte que é diferente, que não é tão conhecido. Contar com o seu apoio, né? A visibilidade também que o programa dá. E eu espero poder voltar aqui mais vezes e contar coisas boas desses projetos que a gente vem fazendo, mostrar crianças jogando, campeonatos e tudo mais. Deus quiser, no próximo ele vai estar falando do projeto e quem sabe se não foi o Sócrates Júnior que fez o projeto para eles e idealizou. Sócrates,
Você é um grande ícone também do esporte, jogou tênis, jogou futebol. O cara é família de pessoa eclética na modalidade, é duro. Mãe, internacional, pai dispensa comentários. Inclusive, o maior mérito em Ribeirão Preto, hoje a medalha, é Sócrates brasileiro, que é uma grande homenagem para talvez o maior ícone nosso esportivo, que é seu pai. Foi um grande prazer você também estar aqui com a gente, Sócrates Júnior. Prazer foi meu, Boni. Discussão de alto nível. Prazer conhecer o João também, que não conhecia. Vou roubar a ideia do terceiro tempo com a sua permissão para implantar nos nossos projetos e nas nossas iniciativas. E realmente foi um prazer poder bater esse papo. Enfim, tô nessa militância aí junto com você também para fomentar o esporte aqui em Ribeirão, na região. Então, sempre que a gente tem um momento desse de reflexão, né, sobre o esporte e sobre os rumos do nosso esporte, é muito rico. E você tendo esse papel fundamental aí, espero que o programa tenha vida longa e que cada vez mais a gente consiga ter esses espaços aqui para ter esse tipo de discussão. Eu que agradeço, e essa vida longa é porque nós temos grandes pessoas, grandes exponenciais, grandes esportistas de Ribeirão e região. Foi um grande prazer estar com vocês, telespectadores que nos acompanharam, e pode estar certo. Segunda-feira, novamente, às 19 horas, nós vamos estar aqui contando mais novidades de esporte de Ribeirão e da nossa região. Muito obrigado e boa noite.